infância marcada pelo olhar dos outros. Desde pequena, Helena aprendeu que o mundo não tratava todas as pessoas da mesma forma. Ela era uma menina negra, de cabelos crespos, que sua mãe cuidava com carinho, mas que, na escola, se transformavam em motivo de comentários, risadas escondidas e olhares estranhos. Ela não entendia por quê. Era apenas uma criança que queria brincar, aprender e voltar para casa com um coração leve. Mas, ainda nos primeiros anos, descobriu que o simples fato de existir já despertava preconceito em algumas pessoas. Aos 6 anos, teve sua primeira cicatriz emocional. Uma colega disse que ela era feia por ser preta. A professora ouviu, mas fingiu não escutar, e aquilo doeu mais do que a frase em si. Helena voltou para casa andando devagar, segurando o choro, como se a dor pudesse ser escondida atrás dos passos lentos. Quando chegou, sua mãe a pegou no colo e, com paciência, explicou que o preconceito era fruto da ignorância, não da verdade. Mas mesmo assim, para uma criança, explicar não apagava o sentimento. Com o tempo, ela percebeu que não era apenas a escola. Na rua, algumas pessoas atravessavam para o outro lado. Em lojas, funcionários a seguiam como se ela fosse suspeita de algo. Era como se o mundo gritasse silenciosamente que ela estava fora do padrão que valorizavam. Mesmo assim, dentro dela, crescia uma força tranquila, plantada pelas palavras da mãe. Você não precisa que o mundo te aceite para ser grande. Você só precisa se aceitar. E essa frase a acompanharia por toda a vida, como uma luz que surgia sempre que a escuridão tentava dominá-la. Na adolescência, o preconceito ganhou novas formas. Já não eram apenas comentários infantis, eram atitudes mais duras, agressivas e muitas vezes silenciosas. Quando Helena tentava se aproximar de grupos na escola, era ignorada. Quando falava, parecia que sua voz não tinha peso. Professores elogiavam colegas brancos por respostas que ela também dava. E às vezes até com mais profundidade. Ela começou a se olhar no espelho de forma diferente. Tentou alisar o cabelo, esconder sua cor sob roupas que achava que chamavam menos atenção, tentando se encaixar em um molde que nunca foi feito para ela. Mas quanto mais tentava, mais se perdia de si mesma. Até que um dia, sua avó lhe entregou um espelho antigo e disse: "Olha de verdade, não do jeito que o mundo quer que você se veja, mas do jeito que você realmente é." Helena chorou. Pela primeira vez, não porque sofreu preconceito, mas porque entendeu que estava se machucando ao tentar ser quem não era. Mesmo assim, a dor continuava. Em uma festa da escola, ouviu 2 garotos dizendo que ela não era material para namorar, só para brincadeira. Aquilo a destruiu por dentro. Ela voltou para casa em silêncio, sentou-se no chão do quarto e deixou as lágrimas caírem enquanto segurava os joelhos. Mas nessa mesma noite, algo mudou. Ela percebeu que, se continuasse permitindo que os outros definissem seu valor, ela nunca viveria plenamente. Foi ali que nasceu a Helena determinada, aquela que aprenderia a transformar dor em força. Quando se tornou adulta, o preconceito não desapareceu, apenas mudou de forma. Agora vinha disfarçado de opinião, de brincadeira, de não foi minha intenção. No trabalho, Helena era sempre a última a ser considerada para promoções, mesmo tendo desempenho melhor que muitos colegas. Em entrevistas de emprego, olhares analisavam mais sua aparência do que seu currículo. E nos corredores, ela ouviu frases como "ela é muito bruta" ou "muito intensa", termos usados para tentar diminuir sua postura firme, que só seria chamada de confiante se fosse dita a alguém branco. Mas Helena decidiu que não seria vítima da história. Ela começou a estudar mais, se especializar, enfrentar cada barreira como se estivesse abrindo caminho não apenas para si mesma, mas para outras mulheres negras que viriam depois. Sua voz ficou mais forte, suas ideias mais afiadas e sua postura mais segura. Mesmo assim, havia dias difíceis.
Dias em que ela chegava em casa e se perguntava por que precisava lutar tanto por coisas que para outros eram dadas sem esforço. Dias em que a solidão pesava, em que o cansaço parecia maior do que a vontade de continuar. Mas ela sempre se lembrava: eu sou o sonho de quem veio antes de mim, não posso desistir. E seguia. Helena começou a se reconectar consigo mesma. Parou de tentar se encaixar, assumiu seus cabelos naturais, sua pele, sua identidade. E quando fez isso, algo poderoso aconteceu. Ela se sentiu livre. Não porque o mundo havia mudado, mas porque ela mudou por dentro. Ela começou a participar de grupos de mulheres negras, ouvir suas histórias, perceber que não estava sozinha. Cada relato compartilhado era como um espelho que mostrava que sua luta era coletiva. E isso fortaleceu sua alma. A firmeza que antes muitos criticavam, agora ela entendia como coragem. A intensidade que chamavam de agressiva, na verdade era paixão. E a força que alguns viam como ameaçadora, era, na verdade, a prova viva da resistência que corria no sangue dela. Helena começou a inspirar outras meninas, a falar em palestras, a escrever textos, a ocupar espaços onde nunca imaginaram que uma mulher negra estaria. E cada conquista não era apenas dela, era de todas que vieram antes e de todas que viriam depois. A mulher que um dia chorou por não ser aceita, agora entendia que nunca precisou da aceitação de ninguém para ser grandiosa. Com o tempo, Helena finalmente alcançou aquilo que sempre buscou: paz. Não a paz de um mundo perfeito, porque ele ainda está longe de ser, mas a paz de alguém que se conhece, se valoriza e se respeita. Ela decidiu que sua existência já era uma forma de resistência. Cada passo que dava, cada espaço que ocupava, cada conquista que celebrava era um grito silencioso contra o racismo que tentou destruí-la desde criança. Agora, quando olhava para trás, não via apenas dor, via evolução, via força, via uma mulher que, apesar de tudo, permaneceu de pé. Uma mulher que não deixou o preconceito roubar sua essência. Helena entendeu que seu valor nunca esteve nas palavras dos outros, mas na sua própria história. Uma história de luta, orgulho, ancestralidade e superação. E mesmo que o mundo ainda tenha muito a mudar, ela segue caminhando, sabendo que cada passo dela abre portas para tantas outras mulheres negras que aprenderão, por meio dela, que sua cor não é motivo de vergonha, é motivo de honra. Assista, sinta, compartilhe. A força dela representa milhares